Nesse vídeo rápido e prático eu vou te ensinar como realizar a integração que vai fazer a combinação mais poderosa do mercado para cash on delivery e vendas pós-pagas através das plataformas Coins e Logs. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática. Bom, e primeiramente, se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que seja coins, do que seja logs e, enfim, de qual é a finalidade desse vídeo aqui de cash on delivery, venda pós-paga e tudo mais, eu recomendo que você assista a este nosso outro vídeo que vai aparecer aqui no canal, que é o que é a coins, o que ela faz e quais são as diferenças de atuação entre ela e a logs, que são essas duas plataformas. Mas bora lá que eu vou te mostrar na prática, se você já está devidamente contextualizado, a como fazer a integração entre a Coins, que é a nossa plataforma de pagamentos com recursos exclusivos para a modalidade de venda pós-paga, com a Logs, que é a nossa plataforma de cash on delivery de expedições tradicionais via correios. Primeira coisa, eu já fiz o meu login, tá? Então é necessário que você tenha o seu cadastro realizado, o seu produto devidamente cadastrado e preferencialmente que você já tenha lá na Logs enviado esse estoque desse produto para a respectiva operação local na qual você deseja começar ou as demais operações locais conforme o seu nível de jogo. Então já fiz os meus dois logins aqui. Antes de mais nada, é um requisito que você tenha criado a conta nas duas plataformas, como eu comentei, cadastrado seu produto aqui na Logs e também na Coins, tá? Então é uma integração exclusiva para produtores, afiliados não fazem essa integração, apenas se beneficiam dos recursos de integrações já realizadas por produtores que a fizeram, e o afiliado não precisa ter conta na Logs, o afiliado pode ter conta apenas na Coins se quiser, porém o produtor precisa ter conta em ambas as plataformas, tá? Como produtor, cadastrei o meu produto nas duas, mandei o meu produto para as operações locais que eu quiser, então tenho 19 operações locais aqui, para mandar e os endereços delas e assim sucessivamente, né? Para mandar os meus produtos na tela aqui de informar envio de estoque, conforme tem um outro vídeo que eu acho que vai aparecer aqui na tela, se não aparecer vai estar na descrição aqui, tá logo abaixo, se quiser ver, tem um outro tutorial explicando como fazer isso na prática. E partindo do pressuposto de que isso tudo já está feito, tá? Já criei aqui os meus produtos e eu vou fazer essa integração com um produto chamado embalagem inviolável, que é a embalagem na qual nós estamos enviando os nossos pacotes da Logs. E principalmente, tá? Fiz isso no contexto de variação. Então esse produto ele tem as variações de pequeno, médio e grande. E isso faz com que o processo seja um pouquinho mais difícil, porém eu parti do pressuposto para te ensinar o mais difícil para que você não tenha essa dificuldade, tá? Vou vir aqui em configurações de frete, beleza? Nesse menuzinho aqui. Vou cadastrar um novo frete. Deixa eu só apagar esse teste, Rafael. Beleza. Cadastrar um novo frete. Esse frete aqui eu vou colocar o nome dele, tá? Então teste Rafael, você pode colocar o teste, por exemplo, de como cash on delivery ou como venda pós-paga com frete pago antecipadamente e diversas outras nuances que eu vou te explicar em outros vídeos. Lembrando, tá? Terão outros vídeos para falar sobre as particularidades dessa integração em diferentes locais. Este vídeo aqui eu vou explicar apenas como fazer uma integração, como vão funcionar os fluxos de status de maneira básica, né? E seguir um caminho feliz. Terão outros com as particularidades de cobrança de inadimplência feita por nós, por análise de CPF, para ver se o CPF é verdadeiro ou se a cliente está querendo te dar um golpe, visto que a operação de venda pós-paga ela pede por um compliance, por uma segurança diferenciada, visto que o cliente não tem o risco de tomar golpe, mas o produtor tem. Então o produtor, a gente precisa entregar algo profissional e que cerque as possibilidades para que esse produtor consiga ser o menos lesado possível, o mínimo de taxa de inadimplência possível e, consequentemente, ter mais lucro, tá? Então, o tipo de configuração ele já vem como Logs por padrão aqui, tem outras alternativas, mas eu nem vou as enfatizar nesse vídeo, tá? Elas são apenas para colocar aqui quanto você quer cobrar, caso você queira cobrar algum valor de frete usando outra logística. Então, eu vou usar aqui a opção Logs. Token na Logs. Rafa, o que é isso? Toda conta na Logs, se você vier aqui no seu perfil em minhas informações, você vai ver que você tem um token externo aqui, ó. Eu vou copiar esse token, beleza? E vou colar ele aqui em token da Logs, tá? Ao colar, a plataforma vai buscar o e-mail da minha conta na Logs para que eu valide se está tudo certo. Aqui está tudo beleza. Rolando a tela um pouquinho para baixo, eu vou para as configurações de frete. Eu tenho três formas de venda na Coins. A venda tradicional, que é a venda que existe desde que o mundo é mundo, né, onde o cliente paga antes e recebe depois, e recebe via correio. Então, o e-commerce, tá? Checkout tradicional. Quem irá pagar pelo frete? Se é o produtor ou se é o cliente. Se o produtor for pagar pelo frete, ele é grátis para o cliente. Se o cliente for pagar pelo frete, ele é grátis para o produtor.
Consigo selecionar aqui, por exemplo, qual que é a taxa de entrega, eu não consigo setar isso, né? Ela é padrão via transportadora, então a taxa que me é cobrada será cobrada do cliente. Momento da cobrança do frete, no checkout do pagamento, e quais são as alternativas que eu quero exibir para o meu cliente de frete lá no checkout. Rafa, me explica isso, por favor. Se o cliente for pagar pelo frete, a gente permite múltiplas seleções para que ele escolha no checkout. Já se o produtor for pagar, é necessário escolher qual é a única alternativa que será aplicada para todas as vendas nessa integração. Então aqui, por exemplo, se eu for para o produtor, quero a balanceada, a mais barata possível, a mais rápida possível. Rafa, como assim? Tendo em vista que aqui na Logs nós possuímos diversas operações locais e possuímos a possibilidade, né, de você ter o seu estoque cadastrado em várias delas, então se eu venho aqui em saco inviolável, pequeno, médio e grande, ó, então eu tenho diversos armazéns. E eu tenho meu produto aqui, por exemplo, em São Paulo. Olha lá, 50, 50 e 50, que eu cadastrei, obviamente, para gravar as aulas, né? Se eu tivesse em São Paulo, em Porto Alegre, em Campinas, em Fortaleza e tudo mais, conforme o local da origem da venda, a própria Logs, no momento em que a venda vier da Coins e for apontada lá para a Logs como uma ordem de expedição a cair aqui, ó, em expedições aqui na lista, eu vou direcionar para o melhor armazém possível, com base na minha preferência. Então eu quero que chegue mais rápido, para aumentar minha taxa de pagamento. Eu quero a opção mais barata possível, que normalmente tende a ser correio PAC, para reduzir a minha taxa de pagamento. Ou eu quero a opção balanceada, que une o melhor dos dois mundos. Pode ser que, ao jogar o frete para Logs, a gente tenha dezenas, pode ser não, a gente vai ter dezenas de alternativas. Então aqui, por exemplo, as minhas expedições, R$29 de custo, 27, 26, 31, 19, 19, 30, 26, 16, 16. Então a gente tem um custo médio aí que gira em torno hoje, ó, 16, 16, 16, uma leva, aí tem algumas mais caras, 53, 57, para normalmente locais, tipo, vai sair de BH e vai para Bahia. É conforme a disponibilidade de estoque. Eu tenho operação em Salvador, mas a minha operação em Salvador não possui estoque de cinta colete modeladora. Então ele vai para a mais próxima dentre as alternativas que possui. Se você tiver estoque em diversos locais, isso vai fazer com que o seu frete fique, cara, R$22, R$23 de média, tá? Então quanto mais armazéns você pulverizar o seu estoque, mais barato você vai pagar de frete em média. Mas aqui, por exemplo, ó, de São Paulo para Osasco, ficou R$16. Como que isso funciona de maneira prática, Rafa? Esse aqui já está entregue, eu quero pegar um que esteja a enviar. Não vai ter nenhum a enviar nessa conta, caraca. Tá, se ele tivesse a enviar, eu conseguiria ver algumas alternativas aqui, ó, na minha tela de detalhes. Basicamente me permitem enxergar essa lógica que eu estou falando aplicada na prática, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para você, vou logar numa outra conta e vou pegar um outro envio aleatório de um outro produtor aqui na Logs, ocultando as informações do produto dele, para que você entenda de maneira bem breve o que eu estou explicando. Bom, estou aqui numa expedição de Curitiba para Curitiba, tá? Então a cliente mora em Curitiba e a gente tem o estoque desse produtor em Grande Curitiba, porque ele mandou para lá, e ele está pagando R$16,59, tá? Nesse frete. Se ele não tivesse estoque em Curitiba, e o que normalmente são os serviços de fulfillment do Brasil, né, de expedição, sairia de um único CD em São Paulo e custaria 24, 25, 26 reais até Curitiba. Para o extremo norte do país, a gente tem CD em Manaus, em Belém e assim sucessivamente, então tende a se tornar muito mais barato o processo. Aqui, ó, a gente exibe todas as alternativas que compuseram esse leilão de frete e a própria Logs já direciona para mais otimizada conforme a preferência do produtor. Aqui, por exemplo, o mais barato e o mais rápido e o balanceado são a mesma opção, tá? Mas poderia ser que a gente tivesse 5 dias e R$20, ou 2 dias e R$40, ou 3 dias e R$25. Então, aonde é muito barato, porém muito longo, muito caro, porém muito rápido e uma intermediária, a própria plataforma já faz isso para você, tá? Então aqui tudo que você precisa fazer é configurar quais alternativas você quer que você arque, ou se o cliente for pagar, que ele escolha dentre a mais barata, a mais rápida ou a balanceada, beleza? Você consegue, caso você vá cobrar o frete do cliente, distribuir o valor do frete para o afiliado ou não. Então, quando ativado, o afiliado vai receber o valor da comissão com o frete incluído, calculado com base no seu percentual de comissão. Afiliado fez uma venda com 50%. Se eu marco isso aqui e o meu frete deu R$25, ele vai receber R$12,50 do frete como uma comissão pelo frete além da comissão da venda. Se eu deixo desmarcado, a venda foi R$100, R$100 distribui para o afiliado e os 25 do frete vem diretamente para mim como produtor.
fica a seu critério conforme você preferir fazer, tá? Vendas pós-pagas, beleza? Então o cliente pode pagar, tem como o cliente pagar antes, tá? Pela venda pós-paga no frete, vai ter um outro vídeo. Existem diversos outros vídeos, como eu disse, de outras particularidades, onde eu mostro uma venda com pagamento antes sendo feita também aqui no canal. E também oferecer as alternativas, ou o cliente vai pagar depois, ou enfim, tá? E aqui no caso do pagamento da entrega, só tem a alternativa do produtor pagar para o cliente, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pode ser que no momento em que você esteja aplicando, vai ter a alternativa aqui do cliente pagar pelo frete, e ser antes também, por exemplo. Tem gente de tráfego direto, né, de mídia de aquisição que mandam para a página, que não fazem vendas no WhatsApp, que querem que a cliente pague pelo frete antes, tipo, quero cobrar R$20 da minha cliente no frete, e só depois que ela pagar, aí sim eu agendo a venda na Logs. Vai seguir exatamente a mesma lógica das outras alternativas aqui, quando a gente tiver essa opção. Beleza? Vou colocar aqui tudo padrão, então frete grátis para o cliente, o produtor vai ficar com tudo, tá? E aqui, ó, uma vez que o token foi inserido, esse token ele é colado aqui para que a gente veja quais são os produtos cadastrados pela conta desse e-mail lá na Logs. Eu vou adicionar o produto e eu vou compatibilizar qual produto na Coins representa qual produto na Logs agora. Então o produto da Coins, que eu vou querer usar aqui, é a embalagem inviolável. Se o produto tiver variação, já vão aparecer as variações aqui. Se o produto não tiver variação, não vão conforme estava a visualização anterior. Vou selecionar aqui o produto, lá eu cadastrei como saco inviolável pequeno, saco inviolável médio e saco inviolável grande. Beleza. Então os produtos na Log são esses aqui, os produtos na Coin são esses aqui. Cadastrei o meu saco inviolável, consigo editar ele quando eu quiser, cadastrar mais produtos. Todos os produtos que eu tenho aqui aparecem conforme todos os produtos que eu tenho lá também aparecem, tá? Compatibilizo tudo isso e personalizo, rolando um pouco mais para baixo a tela, algumas alternativas de análise e compliance, por exemplo. É possível que essa venda, que você coloque essa venda para entrar com status em análise, ou ela já, a partir do momento do agendamento dessa venda pós-paga, ela já prossegue, né? É possível colocar coins para fazer uma consulta de CPF, que tem uma taxa adicional de R$ 2,99 para ver se esse CPF, por exemplo, é negativado, possui dívida ativa, tem histórico de crime, é de uma pessoa diferente do nome da pessoa que preencheu o checkout, é de uma pessoa que já morreu e assim sucessivamente, então é mais uma validação de segurança, tá? É possível você colocar a própria Coins para prestar o serviço de confirmação e de cobrança para você, se quiser, cobrando uma taxa pela própria plataforma de R$ 4,99, ou ao afiliado, ou ao produtor. E, enfim, algumas outras particularidades, como, por exemplo, um limitador de frete, cobrar o afiliado por inadimplência. Tudo isso vai estar em alguns outros vídeos que provavelmente vão conter no seu nome compliance, ou segurança, ou boas práticas para vendas pós-pagas aqui também no canal, em uma playlist que vai ser específica para isso, tá? Prazo para inadimplência de vendas pós-pagas. Você deseja tornar o status da venda inadimplente caso o status do envio seja recebido e se passe em quantos dias se a cliente não tiver pago. Então vamos supor que você esteja fazendo uma venda pós-paga e você quer esperar, sei lá, uma semana. E aí você vai aplicar a cobrança uma semana, se a cliente não cobrar, se a cliente não pagar ou o cliente não pagar, 7 dias depois, ele vai entrar como inadimplente, né? A gente vai colocar aqui também a alternativa, ó, de dias, horas e minutos, tá? Então eu quero, cara, que depois de chegar em 12 horas seja alterado para inadimplente caso a cliente não pague. Vai dar a agressividade que você quer fazer em relação ao seu processo de cobrança e entrar dentro do seu processo de, às vezes, uma recuperação judicial ou algo nesse sentido, conforme o que você esteja executando na sua operação. Beleza? Então, prosseguindo aqui, salvei. E uma vez que eu salvei, tá? Basicamente, a tela vai atualizar, o frete ele já está aplicado ao produto que eu configurei agora, tá? E, beleza, sucesso, configuração de frete cadastrada com sucesso. A internet está um pouquinho lenta aqui, mas tá em paz, vai dar certo. Tudo que você tem que fazer aqui agora é vir aqui em Sou Produtor, tá? E lá no produto que você cadastrou, na Coins, não precisa fazer mais nada a nível de log, só cadastrar o produto lá, mandar os estoques, pegar o token e tudo é pela Coins agora. Você vai vir aqui em precificação e vai cadastrar suas ofertas, tá? Vou clicar aqui em nova oferta, teste pós-paga Rafael, o URL amigável já vai gerar aqui qual que vai ser, quantidade, 1 unidade, vou colocar 2 unidades aqui na verdade, preço, R$50. Ok. O frete vai ser grátis ou vai ser o Logs Teste? Perceba que não tem a opção de pós-paga nem pagamento na entrega aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Logs Teste Rafael. E eu posso dar a alternativa, só para você entender como isso aqui vai funcionar, tá? Desse checkout ser um checkout de pagamento antecipado
ou esse checkout ser um checkout onde a cliente só agenda o pagamento, agenda a ordem de expedição, o envio, para pagar depois que chegar na casa dela. Então, selecionei aqui venda pós-paga. Quer habilitar o pagamento na entrega, sim ou não? Eu vou já mostrar para vocês aqui uma simulação onde a remessa pós-paga e o pagamento na entrega estão habilitados para a mesma venda, para a mesma circunstância, a mesma oferta, tá? Não vou deixar disponível para afiliados, mas poderia. E não vou criar páginas de obrigado personalizadas para upsells ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? E agora, vou criar uma oferta mais barata, na verdade. Opa, desculpa. Se liga nisso aqui, ó. Existe uma paginação aqui, ó. A gente tem uma venda tradicional e a gente tem uma venda pós-paga. Eu consigo, inclusive, na minha venda tradicional, caso eu utilize o frete com a Logs, aqui, ó, ter um checkout tradicional e dar a alternativa de pagamento na entrega. Lá no meu checkout vai aparecer cartão, Pix, boleto ou pagar para o entregador com as datas de disponibilidade. Eu vou mostrar as duas alternativas para você, tá? Vou disponibilizar o boleto aqui também. Vou colocar aqui, sei lá, R$50. Beleza. E aqui também R$50, fechou. Uma é uma unidade, o outro são 2 unidades. Se tiver com o pagamento na entrega pela Logs habilitado, vai ter a motinha, o íconezinho aqui, tá? Vou copiar aqui o link desse checkout e vamos ver como funciona na prática, afinal de contas. Beleza. Vou colocar o meu nome, teste Rafael, Rafael Vídeo, teste@rafaelvideo.com. Lembrando, algumas boas práticas para vocês e principalmente para que vocês instruam seus afiliados, tá? Não coloquem e-mails que não existam. Isso prejudica a sua taxa de pagamento, beleza? Então, faz com que você tenha mais recusa de cartão. CPF, coloca o CPF da cliente para que na hora que ela for pagar no cartão de crédito, o banco não veja que há uma movimentação suspeita e valide essa informação. Você precisa do CPF da cliente porque você está mandando um produto para ela. Então, você está se colocando em risco. Celular, a mesma coisa. Não coloque o seu celular. As adquirentes, as operadoras de transação de cartão têm acesso a um banco de dados gigantesco e elas cruzam essas informações para decidir o que vai ser aprovado e o que não vai. Então, mesmo que não tenha havido pagamento antecipado, coloque informações verídicas e legítimas aqui, beleza? Vamos colocar um CPF, vou colocar um telefone aqui e clico em continuar. Vou escolher o meu CEP. Vou colocar um CEP da Praça da Sé, do centro de São Paulo, tá? No 123 o número, que é um endereço fictício. E a priori, o que você tem que entender? O checkout de venda pós-paga, ele já tem algumas particularidades quando comparado ao checkout normal, tá? Ó, valor final, R$50 e tudo mais. Aqui, ó, você já consegue ver diferenças. Pagos após o recebimento do produto, R$50 pós-pagos, e aqui, ó, venda pós-paga. Você só realizará o pagamento após a confirmação do recebimento do produto no endereço escrito. Beleza, continuei. Aqui são as variações, beleza? Então, ó, eu quero uma unidade da pequena e uma unidade da média. Adicionei. Esse endereço que eu coloquei é um endereço comum. Ó que massa. Tem até uma blacklist, tá? Que eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre essa questão dessa blacklist para vocês. Venda pós-paga inadimplente. Esse cliente está associado a vendas pós-pagas com status inadimplente na plataforma. O mesmo receberá uma tag de identificação e status em análise obrigatoriamente. Deseja prosseguir? A gente cruza algumas informações para tornar a operação mais segura, tá? Provavelmente aqui ele pegou o CEP da Praça da Sé e o número 123. Vou colocar um outro número doidão aqui e aí provavelmente ele já vai permitir prosseguir. Uma média e uma pequena, né? Que é o que eu falei que queria. Vou clicar em continuar agora. Então provavelmente pegou outra informação. Bom, alterei as informações do cliente aqui, né, para informações de clientes que não estavam inadimplentes. Aleatoriamente apareceu essa informação. Enfim, na sorte eu iria mostrar e vou mostrar isso em outro vídeo para vocês também. Mas agora vai dar certo, tá? Cliquei aqui em continuar, depois de selecionar as variações, tá? Então uma média e uma pequena é o que eu quero, por exemplo. E observem o seguinte, essa oferta, ela basicamente tem uma particularidade que tem estoque deste produto em São Paulo em específico. Então ele me dá duas alternativas. Ele me dá a opção de pagar após a entrega, informações sobre o pagamento após a entrega. Não é necessário pagar até que ele chegue no seu endereço. É obrigatória a confirmação do contrato de responsabilidade para prosseguir. O pedido chegará junto a um documento físico com link e instruções de cobrança. Se eu tivesse colocado um CEP aqui, que não possui, deixa eu tentar pesquisar aqui por um CEP Centro Cuiabá. Beleza, escrevi CPF, pô, CEP. Aqui, vou pegar um CEP do centro de Cuiabá, ok,
E aí a gente não tem ainda, né, armazém em Cuiabá, por exemplo. Então, basicamente, ele vai buscar por esse endereço. Esse endereço provavelmente é um CEP único, então ele não vai buscar o número da rua, ou às vezes é um CEP inválido. O Google vive fazendo isso, tá? Ele dá um CEP genérico, e aí se for um CEP genérico, a gente não simplesmente bloqueia e dá uma mensagem de erro. A gente te permite escolher essa informação manualmente. Então, Mato Grosso, Cuiabá, endereço, rua 11, bairro 222, número. Na verdade, deixa eu escrever um endereço válido aqui. CEP Centro Betim MG. Não quero CEP geral. Aqui, ó. Sai um CEP de rua. Ok? Vai pesquisar, vai achar a cidade. Achou o Betim aqui. 321 o número. Aqui, como eu estou voltando, né, eu tenho só que selecionar novamente. Ok? Continuar. E aí ele não vai me dar a opção de pagar na entrega. Por quê? Porque esse produto em específico, por mais que a gente faça Betim, não tem estoque desse produto lá. Então ele só me dá a alternativa de pagar após a entrega. Então eu consigo, por exemplo, combar as duas coisas. E se o cliente quiser, ele simplesmente escolhe não pagar após a entrega, mas sim na entrega. O que torna a sua operação muito mais efetiva, a taxa de frustração tende a cair e o seu custo por frustração, caso ela aconteça, é muito menor. Se você perdeu uma venda inadimplente na pós-paga, você perde o frete e perde os produtos. Se você tiver uma frustração e um pagamento na entrega, tá? Você simplesmente perde R$ 4,99, que é o que a Logs cobra pelo deslocamento do entregador. Então, qual que é a situação aqui? Vou colocar aqui uma pequena, uma média de novo. Aqui ele vai achar, vai dar alternativa. Isso é bacana para não orientar apenas o cliente, mas também o seu time de vendas. Tem muita gente que o vendedor ou o próprio afiliado preenchem um checkout. Aqui você pode dar a opção aqui, por exemplo, eu estou numa véspera de feriado enquanto eu estou gravando esse vídeo, é quinta-feira, sexta é feriado, não vai ter entrega sábado, domingo e segunda-feira é feriado. Ele já está totalmente inteligente e integrado lá com a Logs, então só aparece terça, quarta ou quinta, tá? Então, beleza. Vou clicar aqui em Paga Após a Entrega, porque vai ter um outro vídeo continuação desse explicando só sobre o Cash on Delivery, o pagamento na entrega. Mas aqui em Pague Após a Entrega, né, é obrigatório concordar para que o botão de finalizar seja visível. Termo de responsabilidade, tá? Um termo de veracidade de confissão de dívida. Eu, o nome do cliente, inscrito no CPF tal, número tal, declaro que sou maior e capaz, realizei e recebi o perfeito estado dos pedidos, parará, parará. Esse documento aqui de confissão de dívida, ele vai com o IP, com o desktop, porque esse documento, a cliente pegando o IP dessa cliente lido e concordado, basicamente tem uma validade jurídica extremamente forte que pode ser usada em notificações extrajudiciais e tudo mais da sua parte, tá? Então você consegue ter, basicamente, uma carta branca jurídica para realizar isso aí. Não houve nenhum pagamento, cliquei em finalizar solicitação de envio e não em finalizar compra ou venda ou pagamento ou nada, né? Então todas as cópias estão adaptadas para o formato. O pedido foi realizado com sucesso. O e-mail de confirmação foram enviados no e-mail tal, que é o e-mail teste aqui, pedido realizado com sucesso e assim sucessivamente. Beleza. Bom, após aquilo lá feito, né, se eu vier aqui para Logs agora em expedições e lista, a minha expedição já veio para a lista, né? Como é de São Paulo para São Paulo, já está aqui, ó, saque inviolável pequeno 1, saque inviolável médio 1, é uma venda pós-paga, então tem uma tag na Logs que diferencia uma da outra. O custo do envio ficou R$16,14, tá? Por ser a mesma cidade, né, os produtos serem pequenos e tudo mais. E eu consigo filtrar, é venda pós-paga, sim ou não? É uma logística reversa, às vezes um estorno, um reembolso, sim ou não? Nome da cliente, enfim, diversos filtros. E principalmente, eu tenho acesso aqui na expedição da Logs, ó, ao código da venda dela lá na Coins. Se eu vier aqui na minha lista na Coins, eu consigo inclusive aqui na Coins personalizar as minhas colunas, quero exibir o código, por exemplo, quero exibir o código de rastreio e assim sucessivamente. Então aqui, ó, embalagem inviolável, o código de rastreio lá da Logs já está importado aqui. Eu tenho aqui, personalizar colunas, quero mostrar o código. Quero mostrar qual afiliado fez a venda, quero mostrar a data da entrega, a data do pagamento, enfim, tudo isso é personalizável, tá? Então, ó, o código ORD final 03Z é o final 03i aqui também. Então, totalmente integrado as duas coisas, te dá muita segurança e tranquilidade para conduzir a sua operação. Você consegue excluir isso aqui, tá? O que exclui a expedição lá na Logs automaticamente. Você consegue excluir aqui na Logs ou cancelar, o que automaticamente se torna aqui como cancelado e suspenso, né? Então, o status de pagamento cancelado. E o status de... as vendas em análise, caso eu tivesse colocado em análise anteriormente, aqui eu não coloquei para em análise, né? Já foi direto para guardando envio. E assim sucessivamente. Então, beleza.
tudo integrado, tá? Consigo editar, por exemplo, a expedição lá na Logs. Consigo editar uma ordem de expedição aqui na Coins, caso ela esteja em análise, tá? E sim, essa análise for feita pelo produtor. Então consigo fazer a edição dela aqui também. E diversas particularidades que dá para ajustar a condição da sua operação. Se liga no seguinte, a gente dividiu os status na Coins em dois, tá? Eu vou fazer essa venda até ela ser entregue para você entender todos os status que ela percorre. Ela poderia ser em análise e aguardando a análise, tá? Ou não. Então, aqui, por exemplo, como a análise para essa integração está desabilitada, ela já foi direto para aguardando o envio e a enviar. Se ela for enviada aqui na Logs, e eu vou fazer isso agora manualmente, ela basicamente vai alterando os status. Conforme a alteração do status da expedição na Logs, vai alterando lá na Coins também. Vou mudar ela para enviado aqui, um instante. A partir do momento que esse pedido passar por todos os processos de status de expedição lá na Logs, que é a enviar, em separação, separado, coletado e enviado, ele vai mudar aqui na Coins para enviado e aguardando pagamento, até que ele se torne recebido, beleza? Vou mudar ele para recebido agora também, para você entender como ficaria. Só para a gente entender o seguinte, a enviar, em separação, separado, coletado, enviado e entregue. Todos os status, eu alterei eles manualmente aqui, obviamente, isso aqui não vai acontecer dessa forma, né? Eu tenho aqui uma aba chamada documentos, tá? Onde eu posso ver o documento de cobrança que é anexado à expedição. Então é o documento de cobrança que eu mostrei para vocês, e esse documento de cobrança ele vai junto com o pacote, com a folha A4, onde o cliente vê frente e verso, do verso ela recebe as instruções de pagamento. Então aqui, ó, vamos lá. Instruções de pagamento, que é a segunda folha. A primeira folha é o termo de confissão, a segunda é pagar no crédito em até 12 vezes ou Pix. Para realizar o pagamento, quitando seu débito e evitando as penalidades descritas, é necessário acessar o link ou através do QR Code. Como que isso funciona na prática lá na Coins, uma vez que essa venda foi entregue? Se foi entregue, vou atualizar a tela aqui, ela vai mudar o status do envio para recebido, então na medida que vai alterando os status, as duas plataformas se comunicam e está aguardando pagamento. Vou clicar aqui no olhinho e eu consigo ver aqui, ó, qual que é o código do pedido, qual que é o código de rastreio, quais são os status, as informações e assim sucessivamente. Também tem a aba de histórico, se teve análise, quem foi responsável aqui não teve, o afiliado, as comissões e assim sucessivamente. Beleza. Consigo também por aqui abrir mais uma vez o termo de compromisso, tá? E ver aqui o link de pagamento. Esse link de pagamento ele é um parâmetro, os dois na verdade, tanto o termo de compromisso quanto o link de pagamento. Eles são um parâmetro de webhook. Você pode fazer as aplicações de cobrança, por exemplo, automaticamente através de softwares de mensageria de WhatsApp, de envio de fluxo. Tipo, pô, a partir do momento que o status de envio for recebido, eu vou disparar essa notificação falando, ó, já que já chegou, recebi aqui a notificação que chegou, tá aqui o link de pagamento para você quitar o débito que tá pendente, entendeu? E enfim, terão outros vídeos ensinando sobre o webhook. Vou clicar aqui, ou em copiar, ou aqui para ir redirecionar direto, né? E o link de checkout, tá? O link de pagamento, o link de cobrança, que é o cobrança.coins.com.br/pay/ o código da venda pós-paga, ele vem, ó, com as informações já pré-populadas. Então eu não consigo mudar nada. E ele já vai direto para a forma de pagamento, tanto no cartão, quanto no Pix, quanto no boleto. Rafa, minha cliente não quer pagar de forma alguma. O que você pode fazer? Coisa simples aqui, tá? Vai ter até um vídeo específico sobre isso. Você pode criar um desconto aqui, por exemplo, e aí eu vou criar desconto para eu não ficar pagando coisa cara, né, entre as empresas, não faz sentido. Mas eu posso criar um cupom aqui, ó, vou escrever o nome dele de teste, vou aplicar ele para minha oferta de teste pós-paga, beleza? E vou dar, sei lá, 90% de desconto. Ou 70% de desconto, beleza. Limite de uso, vou colocar sem o limite, criar cupom, cupom cadastrado. Se eu venho aqui no meu checkout de pagamento, eu posso escrever aqui o cupom teste, aplico, e se tornou uma cobrança de R$15. Vou pagar aqui via Pix agora. Você está vendo a minha tela do computador, beleza. Então, para pagar, tem o código QR, eu tenho aqui, poderia pagar via boleto, apareceria a linha digitável do boleto também, ou o código para copiar e colar, bem como, tá? Cartão de crédito também é possível. Vou pagar aqui via QR Code no Pix. Ok. Automaticamente, quando o pagamento for processado, tá? Na tela, instantaneamente vai mudar para pagamento realizado com sucesso. E aqui, ele vai para aprovado e recebido, tá? Bem como aqui na lista também, cadê a lista? Vou voltar aqui para relatórios. Aprovado e recebido também, beleza? Então, deixa eu só carregar. Aí, aprovado e recebido. Consigo personalizar as colunas, consigo filtrar por status de envio, por status de pagamento, por forma de pagamento, por oferta, por produto, por afiliado. Aqui, por exemplo, quero pegar o afiliado
Eu não acredito que eu não... Ah, não, tem sim, ó. VIN. Ó, Marcelo, Vinícius Oliveira, Cássio Vieira e tudo mais, aí aparece o e-mail, o nome, poderia filtrar por ele também. Então, enfim, tá? Tenho todo esse poder de ajustar o que eu quiser, tem uma barra de rolagem lateral aqui também para eu fazer as coisas que eu quiser, como por exemplo, reembolsar essa venda para esse cliente, caso seja o caso, e assim sucessivamente, tá? Então, devido esclarecimento realizado quanto a como integrar a Coins com a Logs para fazer uma venda pós-paga no seu processo natural, sem muitas particularidades, e as demais particularidades estarão em outros vídeos, tá? Tem como você cobrar o afiliado caso o status de pagamento se torne inadimplente, vai entrar para inadimplente caso ele fosse recebido e aquela quantidade de dias lá da configuração, que por padrão é 14, né, se passe e não mudar para aprovado, então ele se torna inadimplente, você consegue cobrar esse afiliado. Tem blacklist cliente, tem como você colocar, por exemplo, o status em análise para que a Coins ou você ou seu afiliado façam um serviço de confirmação e de cobrança após chegar, tá? Tem como você colocar análise CPF, então assista os outros vídeos também dentro do contexto da venda pós-paga, mas a priori o grosso aqui da integração está 100% explicado sobre a lógica de como tudo funciona, beleza? Te vejo nos próximos vídeos e conta comigo para personalizar isso aqui cada vez mais e te entregar a melhor solução que você nunca imaginou na sua vida. Fechou? Tamo junto, eu te vejo na próxima.